nas mãos dos filisteus foi quem? Deus. O próprio Deus. Deus, ele faz as feridas, ele cura, ele é justo, ele é piedoso. Mas por que tudo isso? Está lá no versículo 13. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão, porque transgrediu contra o Senhor, por causa da desobediência à palavra do Senhor, o qual havia guardado, ou que não havia guardado. E também porque buscou uma adivinha, uma feiticeira para consultar. E não buscou o Senhor, pelo que Deus o matou e transferiu o reino dele para quem? Para o rei Davi, que é o capítulo 11. Aqui é a transição do rei. O propósito desse cronista em escrever a crônica não é para falar dessa morte triste, é para falar do que vem depois. O que vem depois? O reinado de um rei justo, de um homem segundo o coração de Deus. Então ele faz essa transição e no capítulo 11 ele já entra. Davi é ungido rei. Mas nós vamos ficar só nessa notícia triste. Queridos irmãos, por que Saul morreu? Qual foi a transgressão de Saul? Aqui está escrito, não nesse texto, mas lá no Samuel. Primeiro, ele desobedeceu a Deus, pelo menos umas 3 vezes. Saul foi consagrado porque ele era um homem grande, bonito, o maior de Israel. Ele se orgulhou, mas ele tinha medo, ele era tímido. Você tem medo? Você é tímido? No dia da posse dele, procuraram Saul e não acharam. Alguém dizia, está escondido lá de trás da bagagem. Ele não queria, ele tinha medo, ele tinha temor de que a sua reputação caísse. E um dia Samuel disse, Saul, eu quero que você vá, fique lá perto do exército, enquanto eu termino de resolver umas coisas, daqui 7 dias eu irei lá para nós fazermos o sacrifício, e depois desse sacrifício, você pode enfrentar os filisteus. Só que Saul ficou apavorado, com medo, ele era o grande rei, era o rei que precisava mostrar o seu orgulho, a sua potência, e o exército cercou e ele disse, Samuel não vem, já passou o primeiro dia, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto, e Samuel não vem para fazer o sacrifício, e nós só podemos guerrear quando ele vier, eu não vou mais esperar. Quando deu no 7º dia de manhã, ele mesmo fez o sacrifício, ele não podia fazer sacrifício, ele era proibido, ele era só rei. O sacrifício era um trabalho específico do sacerdote. O Samuel era o sacerdote, era o profeta sacerdote, fez o papel de juiz também. Aí essa foi a primeira desobediência. Mas só resumindo as desobediências. Então ele desobedeceu nesse sacrifício, ele desobedeceu a segunda vez na luta contra os amalequitas. Suicídio faz ir para a terra, a irmã já foi taxativa e responde. Só para, como uma experiência, antes de ontem, nós recebemos uma notícia da nossa irmã dizendo, olha, infelizmente, o meu neto, seu sobrinho, tentou suicídio. Filho dela. Filho dela. Filho dela. É neto da minha mãe. Entrou no banheiro, os pulsos ficam lá, das 7h30 até 12h30. Mas parece que ele não queria morrer, não, porque acho que cortou pouco. Quando eles o pegaram, Oh Deus, né? quando eles o pegaram ao meio-dia, ele estava apenas sangrando e desmaiado. E aí o irmão dele, que é psicólogo, psicanalista, pastor, que mora aqui em Goiânia, Cesarino, foi para lá, passou o dia com ele, dando conselhos. E por último, eu perguntei, como é que ele está? Está muito envergonhado. Não quer nem falar, nossa, eu liguei para minha mãe, e ele não quiser falar. Mas estava lá, puseram música para escutar, mensagem bíblica. As pessoas, quando chegam nesse ponto, normalmente eles estão nessa situação aqui. Saul, o Espírito Santo saiu dele, ele desobedeceu a primeira vez no sacrifício, ele desobedeceu a segunda vez, ele teve medo do exército filisteu, ele assassinou os sacerdotes de Nob, ele consultou uma feiticeira pelos exércitos filisteus, ele se curvasse, se ajoelhasse diante deles antes de se suicidar, porque Deus fez isso. Tem muitos homens na Bíblia, tem Manassés, tem outros homens, tem Acabe, quando estava com Josafá. No último momento de guerra, ele disse, Senhor, tenha misericórdia de mim. E o Senhor teve, não havia necessidade de se suicidar. Com toda certeza, Deus ia salvar. Até Judas, se lembra de Judas, de remorso, jogou as moedas para o sacerdote e foi se suicidar. Se ele tivesse jogado as moedas, trair sangue inocente, se ajoelhado e disse, Senhor,
o meu erro foi muito grande, o meu pecado foi muito grande, tem jeito do Senhor me perdoar, ele teria herdado a salvação. Bem, Saul foi um rei fracassado, ele seria enaltecido e seria honrado, e Deus o teria tirado da angústia se ele tivesse buscado forças em Deus. Qual é o propósito da nossa palavra e da nossa mensagem? Nós vamos chegar no final feliz, em que nós precisamos buscar a Deus nos nossos momentos de angústia, nos momentos de dificuldade, pequenos e grandes. Por que eu falo pequenos e grandes? Porque tem muitos irmãos que têm no seu coração com dificuldades grandes, problemas enormes, que só Deus pode resolver. Tem outros que vêm para edificar a sua vida, para buscar Deus, com alguns problemas que estão incomodando, mas não são problemas assim tão grandes que hoje, toda segunda-feira, é uma nova oportunidade de nós semearmos. Saul semeou todos esses pecados. Evidentemente, ele ia colher algo muito superior a isso. Escute, a história tem uma lição que se repete com clareza. O mundo é formado de tal maneira sobre uma base moral. No final de contas, aqueles que fazem o bem sempre se saem bem, e os que fazem mal, a maioria deles que não se arrependem, se saem muito mal. Esse é o mundo. Pode observar. E nós temos que ter cuidado com a nossa vida. As lições que tiramos disso é a seguinte: os erros notados na vida de Saul devem servir de alerta para todos os crentes. Eu lancei a pergunta acerca de se o suicídio, quem se suicida vai para o inferno. Essa questão é tão complicada. Eu, de cara, já dizia, não vai, porque ele tirou a própria vida, perdeu uma oportunidade até de se arrepender pelos pecados. Porque o suicídio é um assassino, é um homicídio, termina sendo um homicídio a si próprio. Só que existem muitos pensadores e teólogos, em nome de Deus, que tratam desse assunto. Os 3 maiores filósofos, a pessoa vai perecer. Mas ele é uma autoridade que norteou toda a teologia. Mas já tem já do século XVII, que disse: a graça e a misericórdia de Deus atende o moribundo, estando ele enfermo. Saul estava com alto índice de esquizofrenia, estava enfermo. Quando é que as pessoas chegam a suicidar? Pode observar, ele já está com problemas de ordem psicológica, com depressão, com esquizofrenia e muitos outros problemas. Então, nós crentes começamos a ficar. Aí esse filósofo disse que a graça de Deus muitas vezes atende esse indivíduo de maneira que ela sobrepuja os defeitos desse indivíduo, que ele pode ser salvo quando no momento de esquizofrenia, de depressão, ele tira a vida. Eu digo, olha, isso não é legal. Aí eu fui para um teólogo mais recente do nosso tempo, John MacArthur. Ele diz a mesma coisa. Muitas vezes as mães ficam assustadas quando às vezes o filho se suicida e no velório, outra coisa, e os pastores ficam assim, sem jeito. E Deus ilumina uma palavra para dizer que às vezes a pessoa tem oportunidade. Agostinho, para ele não teve oportunidade de se arrepender por causa da graça de Deus. Bem, o que fazer para não incorrermos nos erros? É o que nós devemos fazer. Nós devemos pedir sabedoria a Deus. É difícil você ter fé suficiente para sobrepujar isso, não apenas por suas questões ou por sua força emocional, mas fé em Deus. Concluindo a nossa palavra, Deus está disposto a perdoar todos os nossos pecados, a abençoar nossas vidas, a nos ajudar em nossos dilemas, nossas lutas e nossas enfermidades, certo? Vamos caminhar para um final feliz. Nós estamos falando de um suicídio, mas nem todo mundo pode chegar nesse ponto. Mas se cuide e ajude as pessoas que estão ao seu redor. O mal, ele não começa de repente. Ninguém estando em sã consciência vai se suicidar. Mas o mal não começa só de um dia. Já vem de anos, se acumulando gastos emocionais e preocupações, e a pessoa não faz isso que eu anotei aqui. Não lê a Bíblia, não procura conselheiros, não procura viver na dependência do Espírito Santo, não respeita a voz da consciência, que diz o que é certo e o que é errado, não escuta as pregações e os ensinos da palavra de Deus na igreja, não estuda nem lê a Bíblia,
e não vem nos cultos da igreja em que é pregada a palavra do Senhor. E isso deixa uma grande lacuna. Deixo um conselho para vocês: leiam a palavra do Senhor. Pastor, mas tem esses livros aqui que é só falar que alguém nasceu, que nasceu, morreu, e nomes difíceis. Terminou essa primeira. O que precisamos fazer para tornarmos felizes e evitarmos esses males? As pessoas vêm na igreja procurando uma solução, um norte. E nós já temos na palavra do Senhor, nós já falamos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Nós devemos render-nos a Deus com humildade, crer em Deus, obedecer a sua palavra. Era o que Saul não tinha. Ele não teve a humildade, ele não acreditou na palavra do Senhor, ele desobedeceu a Deus e ele teve medo da sua reputação. Isso é orgulho. Sendo assim, cuide-se para nunca chegar às margens do desespero como fez Saul. Os problemas, todavia, não devem me impedir de ser alegre, de ser feliz, de estar na casa do Senhor, porque todos nós os temos. Então, se você for para o quarto e se trancafiar, fica pior. Mas também faça o bem em meio a todas essas coisas e faça como o salmista. Deleita-te no Senhor, alegra-se o seu coração, ele satisfará os seus desejos. Um grande teólogo, John Wesley, disse que enquanto você puder, faça todo o bem possível a todas as pessoas possíveis, de todas as maneiras possíveis que tiverem seu alcance, alegre e de esperança. Tudo que nós vamos fazer, façamos com fé, com alegria, e não vamos fazer como esse homem, que só orgulhou, que queria que o povo visse ele, e que ficou preocupado, se suicidou porque ficou preocupado. Sabe o que ele disse? Ele disse assim: não, eu quero que você me mate, porque eu não quero que esses homens aí digam que me matou, esses circuncisos aí, apesar de que eles vão abusar de mim, porque quando eles na guerra pegavam um rei vivo, eles poderiam fazer. Eu não quero cair na mão desses homens, porque eu sou orgulhoso, eu sou o maior rei de Israel, e agora eu vou morrer sobre essa flechada que eu ganhei aqui, e eles vão terminar de me matar. Orgulho. O escudeiro, que era mais crente do que, aliás, não era também não, porque o escudeiro disse: não, eu não posso matar um ungido do Senhor. E Saul se matou, e o escudeiro olhou para o lado e disse: eu também não vou morrer pelo nome deles, não. E também se matou. Fica aí esse grande exemplo, e a verdade é: agrada do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Lembre-se do que eu falei: as nossas dificuldades podem ser muito grandes, mas elas podem ser pequenas. E elas vão se acumulando, e se nós não vamos resolvendo, ela vai criando problema, que criam as pessoas por aí. Quando a pessoa chega a estar deprimida, ou com estresse, ou com grandes problemas, começou na falta de administração dos pequenos